Então, pessoal, a gente vai aprender bem detalhadamente o que é empréstimo consignado, certo? Fazer uma revisão, né, de todo o conteúdo que atualizou durante esse tempo e a gente vai ver o consignado aí de A a Z, beleza? Seja bem-vindo, você está aí aprendendo. Parabéns se você quer aprender sobre empréstimo consignado. Eu não sei se você sabe, a área de financiamento é o maior setor que existe hoje, né? Ele tem 8 vezes o faturamento, só para você ter ideia, da área do varejo alimentício, né, como um todo. Então, é uma área muito grande, né, que tem oportunidades, digamos assim, infinitas. O que é que a gente tem mais? Fala um pouco, eu sou o Roberto, gosto de aprender a ensinar, trabalho atualmente com programação, estudar é o que eu mais gosto de fazer. Eu fiz diversos vídeos sobre empréstimo consignado, apesar do tema, né, eu só ao momento que eu percebo que devo fazer uma renovação do material, como agora é que eu faço um novo material, mas o que tem, inclusive, já gravado, ainda tem muita coisa atualizada e é bem extenso, e foi o primeiro material de empréstimo consignado no YouTube e por muito tempo, né, prevaleceu sempre e ainda hoje entre os maiores materiais educativos na área de consignado. Eu tive uma história que eu saí da área de consignado, não dei seguimento ao canal, mas agora, né, eu estou dando à medida que posso, o andamento no canal, e o consignado é parte do conteúdo, né, de um conteúdo maior que se chama AM Truth. Mas vou falar uma breve história aí do consignado para quem não conhece, né? Como surgiu o consignado, né? O consignado, ele surgiu, pessoal, já há muito tempo que eh, ele, bem antes da lei que Lula fez em 2003, muita gente acha que o Senado ele foi feito no ano de 2003, através de uma lei de Lula, etc. Tal, não. Ele já existia antes, mas não era uma coisa tão formalizada. Beleza? Eu vou passar duas visões, não é nenhum tipo de crítica, é uma visão da qual alguns têm e outros têm de outra forma. Você escolhe ou estuda, né, para você poder ter. é, Antes da lei do empréstimo consignado, que é a lei 130, né, a medida provisória de 2003, onde foi promulgado e foi, digamos assim, formalizado de uma forma maior o empréstimo consignado. é, Isso deu uma garantia maior para os bancos. O empréstimo consignado foi bom ou foi ruim? Aí tem duas visões. Por que eu trago isso? Você está fazendo empréstimo, um treinamento para vendedores, fazendo um treinamento para os vendedores e para a responsabilidade social também, como um todo, para você ter ideia de como funciona as visões de uma parte crítica, certo? E de uma outra parte mais positiva. A parte positiva diz que o crédito consignado veio para dar possibilidade a pessoas terem acesso a um juros baixo do qual não teria. Isso tem. Já da outra parte, diz que o empréstimo consignado veio, apesar de ter dado uns juros baixos, eh, ele fez com que houve a possibilidade do endividamento, e isso é de fato um acontecimento, um endividamento maior, né, entre as pessoas que podem fazer empréstimo consignado. Mas, e esse endividamento é bom ou ruim? É aí que, entre você que faz sua análise, eu vou passar uma visão, né? Antigamente acontecia da seguinte forma: o cliente ia até o banco, ele realizava um empréstimo pessoal. O empréstimo consignado também é um empréstimo pessoal, mas ele não é um empréstimo consignado, ou seja, ele não tem um vínculo obrigatício de desconto em folha. Então, era só um empréstimo pessoal. Quando é um empréstimo pessoal, ele é descontado na conta.
Quando ele é descontado na conta, embora diminua o risco para o banco, o cliente ele pode abrir uma nova conta em outro banco, fazer um novo empréstimo, ter duas dívidas, uma que não vai quitar e outra que ele, de repente, ele pode, né, também mudar para outro banco numa terceira, e isso aconteceu já por diversas vezes. Dessa forma, foi concebido, aumentou o endividamento público consignado. Por quê? De acordo com a primeira visão, da forma como foi concebido, possibilitou o aumento do endividamento do público consignado. Por quê? Ele não criou regras para que, quando a pessoa fizesse um empréstimo consignado, ele ficasse vetado de fazer outros tipos de empréstimo, como empréstimo pessoal, como empréstimo. Não, então ele tem pessoas que, além do consignado, tem o empréstimo pessoal de desconto de folha, tem outros tipos de crédito e isso passa de um estudo feito pelos economistas que a pessoa não pode ter mais do que 30% do seu ordenado, do seu salário comprometido. Já outra vertente, ele não olha a parte do endividamento, que isso caberia à própria pessoa, olha que foi dado um juros com um juros muito menor, e de fato foi muito menor do que o que era praticado antes, né? A pessoa dando acesso a ele a realizar com um empréstimo potenciais maiores, né, de concretização de um sonho, de um pagamento de dívidas, do que anteriormente, onde o valor dos juros era sem dúvida bem maior. Isso como funciona então o consignado? Essas duas visões das quais eu passei é só para uma reflexão. Quem está certo, quem está errado, existem várias monografias que você pode pesquisar na internet, certo? Eu quero só levantar uma questão que está no Banco Central, que é o endividamento brasileiro como um todo, não só das pessoas que fazem empréstimo consignado, né? E até que ponto deveria ter atrelado, né? Fez o empréstimo, não fez outro, é só um questionamento. Mas vamos lá agora para uma questão mais técnica. Como funciona o crédito consignado? O que crédito consignado traz de significado junto com essa palavra, crédito ou empréstimo, né? A gente tem assim, pessoal, antes o cliente ele ia até o banco, como eu já disse, né, ele fazia, só que agora com o crédito consignado ele não pode mais fazer, mudar de conta, até porque o crédito, o empréstimo consignado não é mais descontado em conta. Ele é descontado, por exemplo, se no órgão, o INSS, o SIAP, ou no caso de um funcionário de empresa privada, ele desconta diretamente na fonte pagadora. O que é a fonte pagadora? É onde processa aquela pessoa que faz o pagamento do salário ao cliente, ao funcionário público, ao beneficiário do INSS. Uma vez que ele faz o acordo do empréstimo consignado, ele não mais vai ter a possibilidade de receber o salário em conta e depois ter. Não. Já antes mesmo de o salário ser creditado na conta, é descontado o empréstimo e esse empréstimo é repassado ao banco. Isso dá uma segurança maior ao banco, né? É, de fato que ele pode, aí com essa averbação, o banco praticar uma taxa de juros menor. Então, o órgão, no caso do SIAP aí, né, o SIGEP, ele faz esse separação das parcelas de empréstimo, repassa ao banco e o cliente ele não tem mais a possibilidade de dizer assim, vou mudar de conta porque quando entrar o meu salário não vai ser descontado. Não, ele pode mudar de conta inúmeras vezes, vai ser sempre descontado na fonte pagadora. Essa é a essência do empréstimo consignado. Vamos ver alguns conceitos importantes aí do consignado, né? A folha de pagamento, neste caso, o valor integral do salário não é depositado na conta para posterior desconto das parcelas de empréstimo consignado. Não. A fonte pagadora desconta na folha de pagamento, ou melhor,
Antes de acreditar o salário, como eu disse, do referido cliente do empréstimo, é descontado o valor da parcela. Ele não tem mais como suspender o desconto de folha, devido a um acordo entre as partes, é um acordo firmado em lei. Então não há possibilidade, a não ser que ele prove que seja algo que foi uma fraude, uma omissão de informação, algo do tipo assim, que desvio, né, da funcionalidade, ele não tem, e não tem mesmo, né, muitos juízes já decretaram em favor, e quase sempre a favor do banco, para que não seja feita a retirada da parcela do consignado. Então, é, é uma questão de lei e não mais de acordo entre o banco e o cliente, somente, né? A fonte pagadora, né, o que que a gente poderia dizer? É onde o funcionário público ou funcionário privado, ou no caso do beneficiário do INSS, né, que é esses dois aí, o funcionário público eh, e o aposentado ou pensionista do INSS, que é o beneficiário do INSS, ele tem um caráter vitalício, né? Já o funcionário privado não tem, mas ele tem também direito ao empréstimo consignado caso a empresa dele, que é uma empresa privada, tenha acordo com algum banco. Normalmente, os prazos não são tão extensos e a taxa de juros é um pouco maior, porque o risco também é maior devido ao funcionário privado sair, ele pode em teoria, sair a qualquer momento da empresa privada. Já o funcionário público e o beneficiário do INSS, a princípio, é um ordenado vitalício, né? Embora a gente saiba que o funcionário público pode ter uma, um questionamento administrativo, pode ser expulso da esfera pública, como o beneficiário pode ter, de acordo com algum como chamam informalmente, o pente fino, né, se detectar uma irregularidade, seja no âmbito de cadastro indevido, como a pessoa foi considerada apta, inapta, mas agora ela é apta e é revestido, aconteceu agora depois de Temer, todos os aposentados por invalidez que tinham menos de 15 anos de aposentadoria, né, e com 55 anos, eles foram revisados e muita gente perdeu o empréstimo, eh, a aposentadoria por invalidez, e os bancos já tinham feito empréstimo para muita gente que tinha aposentadoria por invalidez, porque não previa que haveria esse pente fino, né, mas em tese, o aposentado e o funcionário público é caráter vitalício, tá bom? A gente vai aprender aqui agora o seguinte, como funciona esse empréstimo, qual o fluxo da proposta ao crédito em conta. Desde essa inclusão, a proposta ela é inserida de diversas fontes. Hoje, antes a gente poderia citar nos dedos. Hoje, né, pode ser através de uma loja do correspondente bancário, pode ser através do WhatsApp do correspondente, uma ligação de telemarketing, uma inserção de dados na página do correspondente da promotora do banco, o aplicativo do banco, o aplicativo do correspondente, o aplicativo de terceiros, de intermediário, enfim, são inúmeras as possibilidades, né, da inserção da proposta. A proposta, uma vez que ela é inserida, ela segue para o banco, o qual faz análise da documentação dos valores solicitados. Isso é confrontado com o órgão dele lá, né, com a fonte pagadora. Essa fonte pagadora vai ver se a pessoa tem margem, se tem direito, se já usou essa margem de empréstimo. Caso não, ela, estando tudo ok, né, ela segue para o pagamento, né? Mas o que é que a gente pode ver aí? A depender do tipo de cliente, né, se ele for do INSS ou do SIAP, há um fluxo diferente. Por exemplo, o INSS, ele tem uma operação, um pouco mais demorada em termos de quando inclui a proposta, quando é creditado, em contrapartida ele tem menos fluxo, né, mas ele não tem. Já o SIAP, ele tem uma série de a pessoa tem que inserir a proposta, que tudo isso a gente vai ver detalhado ao longo do curso. Tem que inserir a proposta, aí ele tem que depois ir lá no site da fonte pagadora, né, no SIGEP, ele tem que ir lá fazer uma inserção de intenção
de empréstimo, o qual o banco, dessa forma, vai poder incluir também uma intenção junto ao órgão, e aí o cliente volta, vê a proposta, se estando de acordo, ele faz a aprovação, o banco recebe essa aprovação, tudo, e não é na velocidade que eu estou falando aqui, não. Ele tem uma série, ele recebe, ele faz uma exceção, ele recebe uma senha no e-mail, ele tem que ter pegar a senha, o código no e-mail, ele tem que voltar, ele tem que inserir no sistema, e o banco, tudo isso, né, mas feito. Agora, olha só, mesmo que ele tenha um fluxo mais extenso, se ele fizer rapidamente, a proposta pode ser paga em horas ou normalmente menos de 24 horas, o que não acontece com o INSS via de regra, certo? A gente vai ver aí sobre quais são os tipos de operações: empréstimo novo, cartão consignado, saque, cartão consignado, refinanciamento, portabilidade, compra, compra que está em desuso, mas ainda é possível a utilização, a gente vai explicar. Margem consignável, o que é isso? É parte do salário, o qual, conforme a lei, isso muda de convênio para convênio, de tipo de fonte pagadora, pode direcionar o pagamento, direcionar parte do salário da pessoa para o empréstimo consignado. Mas já já a gente vai aprender a calcular. Antes, a gente vai relembrar os conceitos. O que é empréstimo consignado? Empréstimo consignado é um empréstimo junto a uma instituição financeira, o qual tem seu desconto diretamente em folha. O que é o desconto em folha? É quando as parcelas do empréstimo consignado é descontado na fonte pagadora, assim, antes que o salário seja depositado na conta, já foi descontado o salário, já foi repassado para o banco e ponto, né? Vamos entrar um pouco no SEAP, né, e depois a gente vai falar detalhadamente ainda mais sobre o SEAP e voltando órgão por órgão. SEAP, na verdade, é um termo que se chama de Sistema Integrado de Administração de Pessoal, mas ele é remetido ao servidor federal, né, o servidor do Poder Executivo. Embora a gente possa dizer assim que ele trabalha, aquele que todos que trabalham o presidente da República, em via de conceito geral, o servidor ele não trabalha para presidente, não trabalha para governo, não trabalha, ele é um servidor, ele é parte do Estado, ele não é nem funcionário público, digamos assim. Segundo o jurista, ele é o próprio Estado, né? Então ele serve, servidor público, ele serve ao público porque ele é o Estado prestando serviço aos seus, digamos assim, integrantes, que é o cidadão. Tem um portal SEAPnet, né, que ele utiliza para diversas coisas, e o órgão garante a retirada dessa parcela antes do pagamento, como a gente falou. Tem um sistema online que permite a averbação. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente aqui, mas eu estou passando para que você comece a ter uma visão geral. Qual seria a fórmula aí do cálculo da margem do SEAP? 30% do salário líquido, ou seja, salário líquido é igual a salário bruto mais valor fixo menos o valor variável. Depois disso tudo, eu pego o salário líquido e multiplico por 30%. A gente vai fazer exercícios referente a isso. Não se preocupe. Agora, eu preciso ter em mente algumas regras que a gente vai pontuar, que a gente vai voltar, porque é um treinamento onde você vai no espiral. Quanto mais a gente fala e repete coisas de uma forma diferente, mais você vai intrinsecar, vai colocar isso intrínseco dentro do seu aparato, digamos assim, cognitivo, né, da sua memória, né? Então, algumas regras. Quem pode fazer empréstimo SIAP? Ele tem que ter mais de 18 anos, ele não pode ter menos de 18 anos, e a idade máxima muda de acordo com o banco. O banco tem acordo com o órgão, perdão ali pelo slide, pessoal. Ter menos de 18 anos seria não ter menos de 18 anos, certo? Bancos têm acordo com o órgão, tem que ver se tem um acordo, quais são os bancos. O prazo máximo é 96 meses. Tudo pode ser feito de casa, do correspondente bancário, desde uma nova proposta até a portabilidade. Nós temos também aí
primeiro passo ele é cadastrar. Quais são as etapas que a gente vai voltar, vai falar tudo isso. Você vai aprender bem, bem devagar e depois bem aprofundado, né? Primeiro, uma visão geral. Cadastre uma proposta no banco, cadastrar no banco. Segundo, entre no site SIGEP, né? Na parte de servidores acionistas com a senha e o CPF no caso do servidor. E uma remessa, ele gera uma autorização para que o banco encaminhe, né, uma proposta. Depois ele escolhe a opção, no caso de um empréstimo de 30%, ou cartão ou refil oportunidade, pega o código enviado no e-mail e finaliza no site SIGEP. Autorização do banco em questão. Aí a gente vai para um outro passo que é, uma vez que autorizou, é só aguardar o banco informar sobre a proposta, que pode ser pago diretamente ou mesmo solicitado um acordo, em que ele vai ter que entrar de novo e dar de acordo no, no sistema. Se ele tiver espaço para um novo empréstimo, ele receberá um link ou oferta. Esse link ele vai ver os valores disponíveis, se atender às necessidades, basta preencher o cadastro, né? O último aceite pode ser solicitado no SIGEP, como eu falei antes, e depois disso é só aguardar o crédito em conta, né? Então, o que é que nós temos aí, servidor SIAP? Vamos entrar em alguns pontos aqui, e aí a gente vai falar não só do SIAP, mas governo por governo, INSS, né, prefeituras, vai ser um treinamento bem extenso, técnico, né, e depois a gente vai passar por uma parte mais comportamental. Por hoje a gente vai ficar aqui, e os próximos conteúdos a gente vai ver o que é o público-alvo do SIAP, quais são os impedidos dos pensionistas, os impedidos de operar, o limite operacional, o limite de valor, idade, desde isso até todos os pontos os quais nós precisamos saber. Documentação, né, quantidade de operações, tudo isso é o que aguarda a gente nos próximos slides, tá bom? Por hoje, pessoal, a gente vai começar um novo treinamento de empréstimo consignado para se aprofundar no que há de melhor, né, sobre o conteúdo atualizado do empréstimo consignado.